No limite, é assim que está o Serviço Nacional de Saúde por causa da pandemia. Mas não só. Não são de agora as carências no serviço. Por isso, hoje, no Jornal das 8, mostramos-lhe as razões que levam o SNS a estar no limite. O esforço e o sofrimento dos profissionais de saúde é o tema do Repórter TVI de hoje, do Jornal das 8. Situação caótica que está a ser vivida em muitos hospitais do país por causa... Estamos em ruptura nos serviços de urgência, nos blocos... 97% do corpo de direção do Hospital Central de Setúbal está demissionário. Pessoas a recorrer às urgências disparou. Porta fechada para todas as situações urgentes. Demitiram-se mais de metade dos chefes de equipa de urgência do Hospital de Braga, cirúrgica do Hospital de Santa Maria. Eu tenho vergonha dos serviços e dos cuidados que eu presto. E o que se passa no Hospital das Caldas é de arrepiar, segundo uma situação de caos. É preciso ter em atenção que o Serviço Nacional de Saúde não tem problemas de agora nem devido a esta pandemia. Todos os anos temos a circunstância de ter uma afluência que é completamente desproporcional àquilo que é a capacidade instalada e daí que com frequência existe este caos nas urgências. Nós sabemos que o acesso ao cuidado de saúde não é igual em todo o país. As zonas mais carenciadas têm de facto mais dificuldades, por motivos óbvios, que nós percebemos, e acontece isso em todos os países, mas a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde tem que se transformar no sentido de se adaptar à nova realidade. A situação das urgências é uma situação crónica no país, porque nós sofremos, para além da falta de recursos, para além da falta de condições até de meios de diagnóstico nos próprios hospitais e centros de saúde, nós sofremos de um desinvestimento. Vamos lá ver, não nos podemos esquecer de que, de repente, fruto daquilo que é a resposta ao Covid, a população portuguesa não mudou. E os problemas em saúde. Portanto, Portugal é dos países da OCDE e, sobretudo, da União Europeia, onde, após os 65 anos de idade, a população portuguesa é dos que tem maior carga de doença. É mais uma noite nas urgências do Hospital de São João, no Porto. A vida começou a voltar ao que era e as urgências também. Claramente, estamos a voltar a mais do que tínhamos antes da pandemia. Nós, neste momento, temos uma afluência que já é superior àquilo que tivemos em 2019 e isto, pelo menos na urgência de adultos e na urgência de pediatria, claramente superior. Nós temos, a esta hora, 153 doentes no serviço de urgência, espalhados por diferentes áreas, como é possível observar. Nos dias com mais afluência, chegamos aos 900 doentes no conjunto das 3 urgências do hospital. Na urgência de adultos, que é esta onde nós estamos, da pediatria e da ginecologia e obstetrícia, nós chegamos aos 900 doentes e aqui na urgência de adultos atingimos quase os 600 nos dias piores, que habitualmente são as segundas-feiras. Neste momento, voltar a regressar ao que se fazia na altura e o poder ir aos cuidados de saúde primários é o que faz falta. E, portanto, neste momento nós continuamos a ter muitos doentes que se dirigem aqui porque não conseguem encontrar noutros locais o que precisam para as suas necessidades. Em Lisboa, no Hospital de São José, as urgências também não param. O número diário de doentes ronda já as 400, muito próximo do meio milhar que aqui vinha antes da pandemia. Com uma particularidade de doentes com algumas características diferentes. São doentes, muito doentes, com patologia francamente complexa, com muitas comorbilidades e que têm um peso muito importante e uma carga de trabalho muito importante para o hospital e não só para a urgência, mas depois, consequentemente, também para o internamento. E acha que isso acontece porquê? Eu acho que foi um bocadinho o medo das pessoas, da informação que foi dada e as pessoas não vinham mesmo, deixaram-se ficar em casa e agora que começa a reabrir, começam a vir e, de facto, com muitas das suas comorbilidades crónicas descompensadas porque não foram vigiadas durante praticamente um ano. Trabalho não falta. Clara Sampaio, médica de 35 anos, está aqui há mais de 10. Trata um doente com queimaduras. Pois é, ficou mesmo queimadinho. Pois ficou na barba e tudo. No serviço ao lado, a enfermeira Ana Rita Silva ajuda na preparação de uma endoscopia.
tem 37 anos, 14 de profissão. Todos os dias nós lidamos com a vida e com a morte e é uma fina lâmina entre um estado e o outro. Lidamos com a morte de pessoas idosas, acompanhamos até ao fim, seguramos na mão até ao fim. E lidamos com mortes súbitas de pessoas muito jovens. Isto em termos emocionais tem uma grande repercussão, eu penso. E nunca pensou em desistir? Nunca. Eu acho que isto é uma paixão. E o reconhecimento às vezes que não é verbalizado, mas nós vemos resultados naquilo que nós fazemos, nós dedicamos-nos alma e coração e depois acabamos por ver resultados, portanto isso é um incentivo diário que também temos. Isto não é uma profissão, eu não posso dizer que isto é só uma profissão, é um prazer, é um gosto, acho que é um privilégio. E alguma vez foi abaixo por causa dessas situações? Sim, claro. E burnout sentiu ou não? Houve uma altura de maior exigência emocional e de horário e de carga psicológica e de horário mesmo, mas não posso dizer que o burnout tenha sido total, mas sim, houve uma altura, na altura no pico da pandemia, que tudo desfuncionalizou e foi muito difícil para todos nós, sim. Pressão psicológica e sobrecarga de trabalho são problemas transversais no SNS. Luciano Vieira, médico nas urgências do São João, 50 anos de vida, 23 de profissão. Existe sobrecarga de trabalho, todos os dias aqui, diria mesmo todos os dias, a toda a hora, incluindo de noite. Mesmo durante a noite, hoje, por exemplo, é um bom exemplo de uma noite em que eu vou estar seguramente a trabalhar às 12 horas sem parar, porque vou ter sempre doentes por observar. A família fica para trás? Infelizmente fica um bocadinho para trás. É a minha esposa que tem que lidar mais com os nossos filhos, com os nossos 2 filhos. Enfim, isso não me deixa vir bem comigo próprio, mas... Alguma vez lhe passou pela cabeça ir para o privado? Sim, já passou. Porquê é que não foi? Porque estabeleci contactos, mas as propostas que me fizeram não eram aliciantes, não eram propostas semelhantes à que eu tenho aqui. Não estou a falar do salário, estou a falar das condições de trabalho. Na sala de emergência, Marco Oliveira está a terminar o turno. O enfermeiro de 32 anos está há 5 no São João. Ele também já pensou em mudar, nunca em desistir. Desistir às vezes não é tanto como a mesma coisa que mudar. Às vezes quem não pensa, não é? Mudar, mas... E já pensou em ir para o privado? Não, de todo não. Gosta mesmo do Serviço Nacional de Saúde? Gosto relativamente ao privado, sem querer entrar em polémicas que não quero, mas tenho uma opinião muito própria e acho que nesse aspecto estou sempre mais satisfeito com o Serviço Nacional de Saúde. Já passa das 10 horas da noite. Marco terminou o turno. Amanhã começa às 8 da manhã. Os turnos mudam diariamente. O hospital não para. Há sempre mais um doente a chegar. São 24 sobre 24 horas. As urgências são a porta, sempre aberta. O São João tem nas urgências uma equipa própria, residente. Já em São José, Catarina Pereira tem um sistema misto que obriga a ir buscar profissionais aos outros campos do hospital para garantir o trabalho das urgências. Mas uns e outros reclamam por mais trabalhadores. Eu acredito que, se calhar, precisaríamos entre mais 20 a 30 enfermeiros. Médicos, poder-lhe dizer que, de uma forma global, entre 20 a 40 médicos seria o que seria ideal para conseguirmos, porque nós... 20 ou 40 mais. Sim. Eu não poderei dizer que não seria conveniente podermos ter mais um ou outro profissional. Não pode ser isso. Iriam dizer, ela agora inventou ali algo que não é assim. Mas não acredito, pelo que ouvimos dos outros hospitais digamos que as queixas que se têm ouvido da forma tão intensa como se têm ouvido dos outros hospitais, eu diria que apesar de tudo não estamos nesse nível. Agora, como estamos em época eleitoral, saiu um aviso que autoriza as ARS a abrir vagas para enfermeiros especialistas, por exemplo, e para enfermeiros gestores.
faltam os outros, os enfermeiros de cuidados gerais. Mas sabe quanto tempo demoram esses concursos a acontecer? Portanto, provavelmente esses enfermeiros estarão colocados apenas daqui a 2 anos, porque é o normal daquilo que são os concursos para a função pública. Há enfermeiros no mercado, saíram mais de 2.700 enfermeiros agora este último verão. É certo que muitos procuram o setor privado e a imigração e procuram por uma razão muito simples, porque as condições de trabalho, desde logo as salariais no SNS, enfim, tutelado pelo Governo, pelo Ministério da Saúde, são extremamente precárias. Um dos motivos que leva ao abandono dos médicos do Serviço Nacional de Saúde é que cada vez mais não conseguem, em boa honestidade, garantir ao seu doente as condições para que seja tratado de forma atempada e com qualidade. As pessoas sentem falta de respeito de quem lidera a saúde em Portugal, depois continuam a ter condições de trabalho que não são propriamente as mais adequadas e isto vai-se reiterando ano após ano e, portanto, porque já agora, deixe-me dizer uma coisa, não é uma coisa deste governo, isto já vai entrar. Desde que a pandemia começou, entraram no SNS mais 1.387 médicos especialistas e mais 4.088 enfermeiros. Muitos concursos têm passado, mas nem sempre as vagas são preenchidas. Ao mesmo tempo, muitos saem do SNS. No portal da Transparência é possível verificar que desde o início da epidemia, quer especialistas, quer médicos internos, têm entrado e saído no SNS, nem sempre equilibrando a balança. E assim, a carência destes profissionais mantém-se. Mas não porque faltem no mercado de trabalho. O último relatório da OCDE revela que o número de clínicos em Portugal em 2019 era já de 5,3 por 1.000 habitantes, acima da média dos países da organização. E, curiosamente, a formação de médicos no país também já ultrapassa o padrão da OCDE. Se os médicos que se formaram, que fizeram a especialidade de Medicina Geral e Familiar, tivessem ficado no Serviço Nacional de Saúde, a esta altura não teríamos a lamentar 1 milhão de utentes sem médico de família. Nós temos inscritos na Ordem dos Médicos cerca de 59 mil médicos. Fazendo o desconto da idade da reforma, embora muitos médicos, mesmo com mais de 70 anos, continuem a trabalhar, se formos a ver os médicos abaixo de 70 anos, você vai verificar que nós temos ainda assim cerca de 50 mil médicos com esta idade. Quantos médicos é que estão no Serviço Nacional de Saúde? Cerca de 30 mil. Nós já temos especialidades em que são mais de metade dos especialistas que estão fora do Serviço Nacional de Saúde. Temos a radiologia, temos a ginecologia, a obstetrícia, temos a dermatologia. Estão todos para o privado? Já são mais os que estão no privado dos que estão no Serviço Nacional de Saúde. Já a formação de enfermeiros em Portugal está muito abaixo da média da OCDE, mas o número destes profissionais por 1.000 habitantes aproxima-se do valor de referência da organização. Portanto, nós tivemos 2 anos em pandemia, em que estiveram sistematicamente a oferecer poucos contratos de 4 meses a enfermeiros, por exemplo. No ano passado, em 2020, nós deixámos emigrar 1.230 enfermeiros portugueses. Isto não é admissível. Mas há enfermeiros atualmente no desemprego e, portanto, importa recrutarem rapidamente esses recursos formados no país. Voltamos aos hospitais. A pandemia fez o país descobrir as unidades de cuidados intensivos. A pressão aqui foi avassaladora e o Estado respondeu com mais camas ao ritmo imposto pela epidemia. Quando o vírus chegou, havia 947 camas de intensivos em todo o universo hospitalar do SNS. Agora, em São José, os responsáveis pelos cuidados intensivos reconhecem o esforço do país, mas reconhecem também que não basta ter camas. Elas foram abertas realmente no pico da pandemia. Parte dessas camas, a gente tem que reconhecer que foram encerradas novamente por ausência de recursos humanos. Aqui no Lisboa Central, de facto, nós conseguimos aumentar a capacidade em 14 camas e essa capacidade que foi aumentada tem sido sustentada, ou seja, no dia de hoje eu mesmo assim consigo ter mais camas abertas do que o que tinha no início da pandemia. Isto é, o número de camas de medicina intensiva por habitante pela população aumentou, mas o que é facto é que ainda há camas que estão instaladas, portanto temos infraestrutura que não está ativada funcionalmente
por déficit de recursos humanos. A história repete-se aqui como noutros serviços do SNS. A falta de quadros, apesar dos concursos que são abertos. Em Lisboa Central, o centro hospitalar onde está o São José, todas as vagas abertas para médicos em UCI foram ocupadas. Mesmo assim, há necessidade de pelo menos mais 4 clínicos e de uns 40 enfermeiros. Comparando o dia de hoje também com o dia 10 de março de 2020, que foi o início da pandemia, eu no centro hospitalar tenho mais recursos médicos neste momento do que o que tinha. Em termos de enfermagem, não os tenho. Porque os termos de enfermagem houve várias centradas, houve muitas centradas, mas infelizmente também houve muitos recursos humanos que acabaram por sair para outras instituições que rescindiram o contrato. É escuso de lhe dizer que essa é uma das preocupações, é o drain out, portanto a fuga de profissionais para o privado. Tem tido muitos? Felizmente este serviço de medicina intensiva, devo dizer em abono da verdade, que não tem sofrido marcadamente com essa fuga. Tivemos do lado médico, que me lembro, 2 saídas muito relevantes do nosso serviço para a privada, portanto perdendo essas pessoas que eram de grande qualidade. E repare, num serviço que tem 40 médicos altamente especializados, perder 2 é algo significativo. Os 2 grandes centros hospitalares do país continuam a alargar a sua capacidade de intensivos. Mas agora não é só por causa da epidemia. Alarga-se para o futuro. São João vai chegar às 80 camas de intensivos. Lisboa Central às 88. Porque muito ficou para trás, hoje a pressão continua, mas já não vem apenas da Covid. Estamos em operação total, todas as camas estão abertas e funcionais e a razão para isso é essa mesma, é a resposta não Covid, que queremos que seja muito robusta, que responda a todos aqueles que precisam e que permita a recuperação das cirurgias. Estamos a gerir os cuidados intensivos de maneira como se fosse um harmónio, a nossa capacidade instalada, de maneira a aumentar ou diminuir, sem comprometer nunca o número absoluto, e os cuidados de doentes para não descurar o doente que precisa de ser tratado por neoplasia, que precisa ser operado, ou tratar o doente que entra com a doença Covid. Os intensivos respondem neste momento a uma nova onda de pandemia e, ao mesmo tempo, o desafio é atender à recuperação das cirurgias que ficaram para trás e ao que chega sem aviso. É trabalho sobre trabalho. Há um acúmulo de horas em relação às horas que são o horário normal de todos os profissionais deste serviço, de uma forma muito clara e muito significativa e à custa de uma vontade e de um esforço muito significativo. De facto, as pessoas estão cansadas, de facto, as pessoas estão um pouco saturadas desta pandemia, as pessoas realmente precisavam ter, se calhar, um pouco mais de tempo livre, não precisavam de fazer tantos turnos, tudo isso é natural que seja assim. Até setembro de 2021, os médicos em Portugal já tinham trabalhado mais de 4 milhões de horas extraordinárias. Os enfermeiros contabilizavam mais de 5 milhões. Há médicos que fazem 600, 800, 900, 1000, ou seja, além de um ano de trabalho, fazem mais 4, se puder essas horas extraordinárias em horário de trabalho normal, de 40 horas por semana, fazem mais 4 ou 5 meses de trabalho, além de um ano de trabalho. Estimular a fazer este tipo de carga de trabalho é estimular o burnout e estimular a completa ausência de uma vida saudável, extra-trabalho, pessoal, familiar, que os médicos precisam, como todos os outros. Nem tudo em todo lado é pago, nem tudo em todo lado é gozado como descanso. Há situações diversas, mas na generalidade, algumas, quando as organizações lhes permitem, dão compensações e algumas horas são pagas como trabalho extraordinário, mas raramente a totalidade das horas feitas a mais é paga para estas duas vias. Ficam sempre horas a haver. Esse banco de horas, onde os enfermeiros acumulam milhares de dias de folgas, eles não podem gozar esses dias. Se o fizessem, nós fechávamos todos os hospitais do país. Está muito alto. Na UCI do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de São João, o som das máquinas faz-nos perceber que há gente em suporte de vida.
Tratar doentes com Covid entrou aqui na normalidade. A mesma normalidade com que se encara a sobrecarga de trabalho. Maria de Lourdes é médica, coordenadora do serviço. Tem mais de 20 anos de profissão e 63 de vida. Ao seu lado, António Machado, o enfermeiro de 53 anos que trabalha aqui há 28. E folgas, consegue tê-las todas atempadamente? Sempre que há oportunidade, e eu também faço os horários da unidade, vamos tentando dar sempre uma folga de modo a manter o número de pessoas suficientes e tentando que as pessoas vão descansando um dia outro dia outro, porque também é necessário. Mas nunca têm as 2 folgas por semana de seguida? Nunca temos 2 folgas, não é possível. Quando saímos de noite vamos descansar e depois, sempre que possível, arranja-se uma folga, mas nem toda a gente tem uma folga por semana. Quanto é que conta a trabalhar hoje? Hoje estou neste momento a fazer manhã à tarde, portanto vou fazer 14 horas. Vai fazer 14 horas de seguida? Exatamente, 14 horas. Quantas horas é que trabalhou no último mês? A mais? Têm noção? A mais? No último mês, talvez 15, 20 horas. A mais? Sim, a mais. Começa-se a trabalhar de manhã e às vezes almoça-se tarde já e não se para o dia todo. Portanto, é sempre um trabalho muito diferente da enfermaria, não é? É um trabalho mais pesado, muito mais pesado, porque bastam doentes compensar que nós estamos ali umas poucas horas à volta dele, não é? E com os outros também para ver. Assim é agora, e foi muito pior no pico da epidemia. O primeiro doente Covid do país esteve aqui e depois foi sempre a crescer. Agora, os internados em UCI estão muito abaixo do que foi. Não vamos ter a sobrecarga que, agora, podemos é ter uma sobrecarga que temos todos os anos, dos doentes respiratórios com outras doenças respiratórias, com pneumonias, com complicações das gripes, e isso também é uma sobrecarga, mesmo antes do Covid, às vezes os hospitais já arrebentavam pelas posturas. Não falta trabalho, mas a vacinação dá provas contra a Covid. Essa é uma realidade que encontramos também em Lisboa Central. No Hospital Corri Cabral, a enfermaria para doentes Covid está cheia, mas quem aqui chega ou não está vacinado ou tem doença associada. Neste momento o que assistimos é sobretudo a doentes com patologia gravosa, neoplásica, cardíaca, diabetes e outras, que têm Covid, em que o Covid pode ser um fator de agravamento e não o sendo, é o fator que obriga ao isolamento. Seriam doentes que não tendo Covid estariam noutra enfermaria de medicina qualquer. A pandemia continua, mas numa tensão bem diferente da vivida no início e no pico, em janeiro de 2021. As marcas, contudo, permanecem. Lembro-me de não adormecer quando chego a casa, porque tudo isto era um universo que eu transportava 24 sobre 24 horas. Lembro-me de sonhar com isto, que é das coisas que para mim foi mais perturbadoras, e sonhos vividos. Na enfermaria Covid do Corri Cabral, António Panarra mantém a atenção nos doentes e também nos seus profissionais, como Ana Catarina Rodrigues, tem 38 anos de vida e é médica há 13. Ou ainda Marisa Lameiro, a jovem enfermeira de 34 anos, já com 10 de experiência. As duas cuidam de doentes Covid desde o início da epidemia. Foi-se abaixo algum momento? Sim, foi brutal. Foi brutal. Sentiu burnout? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sobretudo o final do ano passado e início deste ano foram extremamente violentos desse ponto de vista. Não só pelo volume de trabalho, que era imenso, mas porque de facto do ponto de vista emocional não foi nada fácil lidar com dramas familiares e famílias inteiras internadas e famílias inteiras, muitas delas a falecer. Isto do ponto de vista emocional é brutal.
Levava o trabalho para casa, leva o trabalho para casa? Ainda levo um bocadinho. Há momentos que vamos abaixo e há momentos que nos faltam as forças e que queremos desistir, não é? Mas depois pensamos que aquilo que nos deita abaixo também é aquilo que nos impulsiona e que nos faz ser mais e melhores. E é por isso que somos enfermeiros. Procuramos uns nos outros também apoiar-nos e a nossa equipa é fundamental nesse sentido. No São João, também ninguém ficou indiferente ao que viu e viveu. Agora, que as pessoas estão todas desgastadas e nós vemos isso em quem convive connosco no dia-a-dia, não é? Sobretudo porque não se vê um fim nisto. E isso, psicologicamente, é terrível, não é? E às vezes vamos tendo coisas boas que os nossos doentes nos vão dizendo e isso vai dar um certo alento, uma certa força para continuar aqui, não é? E depois, como eu lhe digo, houve hospitais em que eu, se estivesse nesses hospitais, não estava a falar como estou a falar agora. Teria, se calhar, sofrido imenso, nem sei se teria descompensado psicologicamente, porque houve hospitais que tiveram situações muito mais dramáticas, a meu ver, que o nosso. Mas o desgaste existe mesmo nos grandes hospitais, porque também aqui os recursos humanos escasseiam. Se me dessem 12 a 15 médicos, eu teria uma enfermaria robusta, sem todos os problemas de escalas que nós temos, sem o excesso de horas que temos. Qual é o salário base? 1.201. Brutos? Sim, mas de qualquer forma, obviamente que é um valor que é tabelado, mas acaba por não ser sempre o que levamos ao final do mês. Depende, obviamente, dos turnos que fazemos, se temos férias, as horas de qualidade, isso tudo é equacionado e às vezes, obviamente, não levamos esse salário para casa, levamos menos. Bruto, base, é 2.740 ponto qualquer coisa. Portanto, muito pouco. O salário de um assistente hospitalar pós ter terminado a especialidade e que não viu qualquer atualização desde então, portanto, desde 2014. Cerca de 70% dos enfermeiros estão na primeira posição remuneratória da carreira, que é 1.205 euros. Brutos. Mas depois não há carreira que permita subir e permita ganhar mais? Há uma carreira que, para chegarmos ao topo dela, é preciso 100 anos. Os salários dos médicos, na maior parte dos países ocidentais, são semelhantes aos dos juízes. Cá em Portugal são cerca de metade dos juízes. Aliás, não é novidade nenhuma que a remuneração de um médico no Serviço Nacional de Saúde não é minimamente proporcional àquilo que é a penosidade, a responsabilidade que se lhe exige. A tabela salarial dos enfermeiros portugueses começa nos 1.205 euros brutos. O máximo é de 3.374. Já os médicos iniciam a carreira com um mínimo de 1.571 euros brutos e o máximo pode ir até aos 5.681. Isto numa tabela complexa que depende, entre outras variáveis, do horário semanal. Na comparação com a carreira de juízes, a diferença é bem evidente. O último relatório da OCDE revela que em 10 anos há uma perda real na remuneração dos médicos portugueses, sejam especialistas ou não. E quanto aos enfermeiros, eles ganham anualmente pouco mais de metade da média dos países da OCDE. Esgotados e cansados, médicos e enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde encontram muitas vezes a recompensa no reconhecimento dos seus doentes e da população em geral. Mas isso parece já não bastar.